Desde Platão até Karl Marx, diversos filósofos e teóricos já se debruçaram em importantes obras a respeito de concepções distintas de sociedade ideal. Além disso, será que obras literárias como 1984 e Revolução dos Bichos, de George Orwell, ou Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, repercutem a busca do ser humano por uma sociedade ideal? A sociedade ideal, ela pode existir? A busca utópica pode conduzir a um cenário distópico? Existiria direito na sociedade ideal? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema A Sociedade Ideal. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema A Sociedade Ideal. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Humanidades da Unicinos, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Que time! Então, vamos lá. Vamos começar com a Henriette. Muito bem. Eu trouxe Cândido. Ah, que maravilha. O Otimismo, de Voltaire. É um texto que sai publicado em 1759 e é interessante porque no período de um ano são feitas 17 edições francesas desse texto. Ele é um best-seller, né, do século XVIII. A história de Cândido é o protagonista, portanto, né? Ele é um jovem de espírito simples, que vive no castelo de um barão, localizado na Westfália, e que é flagrado pelo barão beijando a filha do barão. E, portanto, ele é expulso desse castelo, né? E, a partir daí, vão ser narradas, então esse é o início do romance, vão ser narradas as diversas peripécias, os diversos lugares por onde ele anda, o contato com diversos povos, com diversas sociedades e seus costumes, né? E aí ele viaja pela Inglaterra, pela França, pela Itália, pela América do Sul, e é particularmente isso que me interessa, trouxe o livro em função disso, que no capítulo 17 e 18 são, na verdade chamam de conto, né? Uma pequena novela, são 30 capítulos. Capítulo 17 e 18 conta a visita de Cândido, né, e o seu valete ao Eldorado. Então, nós temos aí a descrição do que é esta sociedade do Eldorado, que é uma sociedade ideal. E que é uma sociedade que contrasta com todas as outras que se fazem presentes na obra, que são as sociedades reais, e que são o objeto da crítica social, aí sim, que Voltaire está se propondo a fazer nesse texto. Muito bem. Esse é um belo texto. O que me impressionou mais na leitura desse livro foi a narrativa rápida, muito parecida com Michael Kohlhaas, aquele livro que deu até um filme, da Vingança de Michael Kohlhaas, que foi escrito em 1800. E a narrativa não tem detalhes. A batalha aconteceu e no dia seguinte já estavam ali. Nesse sentido, a narrativa é muito interessante, né? É bom a gente relacionar isso, esse andamento, né? Esse andamento rápido de narrativa, ele tem tudo a ver com o romance de aventuras. Isso. E nós já vamos encontrar isso lá no romance grego da Antiguidade Clássica, né?
Coisa que se fala pouco, porque em geral a gente pensa que a antiguidade clássica é só Ilíada, Odisseia, né, tragédia, e que não tem romance. Tem romance, sim. É o romance de aventura. Ele traz esses episódios, né, essa quantidade de episódios e esse ritmo acelerado. Que, se a gente parar para pensar, é o que nós temos no cinema, né? É bem O cinema. andamento cinematográfico É um esse, roteiro. né? É um roteiro, né? Exatamente. Adriano. Então, hoje, para ferir as expectativas, contradizer as expectativas, que o tema Sociedade Perfeita era perfeito para um texto filosófico, né? Eu trouxe Fernando Pessoa. Um conto publicado em 22 na Revista Contemporânea, e é o texto O Banqueiro Anarquista. E Lindo. eu só posso interpretá-lo como um texto de ironia, embora acho que não seja explicitamente irônico. Ele é um texto, faz parte dessa série de contos de raciocínio, como são conhecidos esses textos do Pessoa, em que ele, de fato, faz uma prosa em termos de raciocínio. E é um pouco um diálogo, nesse caso é o diálogo de duas pessoas, um banqueiro, que é um banqueiro, um homem muito rico, muito afortunado, e que começou muito pobre, e que se declara no início do simpósio, parece um simpósio grego. Nós estamos aqui nesse clima, eles estão jantando, estão ali conversando a respeito, e ele se declara, não, eu sou anarquista. E o que conversa com ele diz, mas como, você é anarquista? Como os anarquistas da rua? Sim, exatamente como os anarquistas da rua. Aliás, não. Eu sou mais anarquista. Isso. Eu sou anarquista. Eles não são anarquistas. E o sujeito, estupefato, diz, como não? E pergunta, e ele vai explicando. E aí o Fernando Pessoa faz uma argumentação para mostrar, por isso é um conto de raciocínio, a argumentação, lembra muito os diálogos de Platão, em certos momentos, mostrando por que é que ele é anarquista. E esse é o tema que leva a mostrar que só é possível ser livre sendo rico, cuidando da própria vida, não ajudando ninguém. Então é o inverso, é muito interessante, porque você começa, esse aqui é o programa do spoiler, né? O sujeito Claro. A nossa especialidade aqui é dar spoiler, claro. Nós estamos destruindo a leitura do livro. Mas, enfim, o sujeito começa pensando a sociedade ideal e termina com a sociedade ideal, com a vida do sujeito numa sociedade ideal, que é a sociedade na qual ele está. Ele não deixa de criticar a sociedade, mas mostra que o percurso, a única possibilidade é a possibilidade da autoliberação. Há muito o que falar aqui da autoliberação das determinações sociais, das ficções sociais, como ele chama. E isso passa por ter recursos, por cuidar da própria vida, por ser rico. Muito interessante. Então, Eis o conceito de anarquia dele, levada... Exatamente. Eu sou, e ele diz, então eu sou anarquista, não apenas teoricamente, mas teórica e praticamente. E ele relata em certo momento E o anarquista só pode ser o verdadeiro anarquista se ele for rico. Exato. Porque ele não depende. Que ele não depende das pessoas, que ele cuidou da própria vida. Então, na verdade, o anarquista é um liberal. Esse é o interessante. O anarquista é o liberal por excelência. Nós podemos imaginar, eu estou cuidando da minha vida, não estou ajudando os demais, porque ajudar os demais significa menosprezá-los, dizer que eles não têm condições de fazer a própria vida. Eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua vida. Essa sociedade liberal, isso é a mão invisível que faz com que tudo isso funcione. Então, muito interessante. A inversão de perspectiva. Perfeito. Então, é o banqueiro anarquista que nós vamos analisar. Belo texto também. Drayton. Eu trouxe um texto que comemora seu jubileu neste ano. Foi escrito em 1516, portanto, há 500 anos, de Thomas Moros, A Utopia. Não poderia faltar nessa discussão, perfeito. Eu acho que nessa discussão de hoje não poderia faltar. E é um século, é uma obra que é comemorada nesse ano pelos seus 500 anos e trata, então, essa obra de Thomas Moros de uma crítica à sociedade na Inglaterra, à época, apresentando um outro modelo, vamos dizer assim, que seria essa ilha em que se viveria num estado em que, por exemplo, não haveria, essa república não haveria propriedade privada, por exemplo, entre os outros elementos. Então,
a proposição de uma sociedade ideal, ela comumente, e esse é o caso, tem a função de crítica ao estado atual de coisas que nós temos, né? Então, sempre essa tensão entre o ideal e o real. O ideal, ele serve de crítica ao estado atual de coisas. E é isso que acontece nesse livro de Thomas More, que nasceu em 1478 e morreu em 1535. E ele é considerado santo pela Igreja Católica, canonizado, já que estamos aqui na Unicinos. Então, vamos fazer menção a isso também. Uma coisa, ele é o mesmo ano do Maquiavel, escreveu O Príncipe, não é de 1516 também? 1513. 1513. Mas é ali. E tem outras obras também nesse período, com essa ideia de utopia, como A Cidade do Sol, do Campanella, temos a Nova Atlantis, do Francis Bacon. Ele vai para a torre, né? Vai para a torre. Ele vai para a torre, para o nosso telespectador saber, a torre onde ficavam presos lá. Né? O sujeito contestava o establishment, por outra razão, não por essa, né? Que ele acaba indo para a torre. E uma questão que disseste aí, que para o direito ela passa quase despercebida. Você falou uma dimensão ideal para criticar a dimensão real, correto? Uma espécie de dever ser como deveria ser, algumas teorias do direito, Adriano, trabalham, por exemplo, com uma espécie de fórmula Radbruch, assim, um direito extremamente injusto, o direito não é, então haveria uma correção da moral ao direito. A moral seria a dimensão ideal. Aliás, Robert Alex tem um texto em que ele fala das duas dimensões, a ideal, e quando a real se choca com o ideal, a ideal corrige a real. É um dos livros dele. Isso é antigo, né? Essa questão já está... No Radbruch aparece o ungerechtes Recht, o direito injusto, e aí a necessidade de correção do direito positivo por uma instância suprapositiva. E interessante... Ou pré-positivada, seja qual for. E informação para os nossos telespectadores, isso nós estamos falando é uma coisa recentíssima, é velha e nova. Há 15 anos, talvez menos, o Tribunal Constitucional Alemão condenou, usando a fórmula Radbruch, os soldados atiradores do Muro de Berlim. Porque o soldado, ao atirar, deveria saber que aquela lei que autorizava ele a atirar era tão injusta que lei não era. Logo, ele foi enquadrado no homicídio. Portanto, a autorização que ele tinha para matar não poderia ser usada e, portanto, ele foi condenado pela lei anterior que já existia. E qual foi a pena? A pena de homicídio. A pena de homicídio. Eles receberam, de fato, a pena de homicídio? Receberam. Mitigada um pouco, porque... eles tinham ordens também, e quem ordenou também, que era o ministro do Interior, o famoso caso Mauerschützen. Tem a dissertação da Roberta... Para fazer justiça, uma das fundadoras do Instituto de Hermenêutica Jurídica, a Roberta Guber, fez uma dissertação sobre esse tema dos Mauerschützen, os atiradores do muro, com a fórmula Radbruch, sob minha orientação no mestrado. Então, que mereceu um vasto texto depois do Alexis sobre essa temática. Né? Exatamente. Alex escreve bastante sobre essa... E ele concorda com o uso, claro, dimensão ideal com a dimensão real. Bom, enfim, acho que só para mostrar também para o nosso telespectador como isso que nós estamos falando, também a questão da sociedade ideal também se relaciona com uma espécie de direito ideal, que acaba corrigindo as dimensões reais. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua com a discussão sobre o tema da sociedade ideal. No próximo bloco vamos falar mais sobre esse assunto através da relação entre utopia e distopia. Nós já voltamos.